Você já reparou como depois de um banho bem quente, você sai meio tonto, meio devagar? Talvez pense que é relaxamento, que é bom, que faz bem depois de um dia cansativo. Mas e se eu te disser que esse banho quente, principalmente à noite, pode estar roubando pedacinhos da sua memória? Eu sou médico há mais de 30 anos. Já vi muita gente reclamar de esquecimento, de confusão mental, de brancos que aparecem do nada. E sabe o que descobri? Às vezes o problema não está na cabeça, está no chuveiro. Depois dos 60, o que te protege pode também te machucar. Depende da hora, depende da dose. Aquela água bem quentinha, que parecia um carinho no final do dia, pode estar confundindo o termômetro interno do seu cérebro. É como deixar uma panela no fogo alto e esquecer que ela está lá. No começo parece que está tudo bem, mas com o tempo, algo começa a queimar. Seu corpo avisa, mas pouca gente escuta. A tontura depois do banho, o sono que demora para vir mesmo estando relaxado, a mente que fica agitada quando deveria estar calma. Isso não é normal, só virou comum. Hoje, vamos entender por que a temperatura da água do seu banho pode ser a diferença entre uma mente clara e uma memória que te escapa pelas mãos. Porque depois dos 60, cada detalhe importa, e ninguém te explicou do jeito certo. O nome científico é bonito: desregulação térmica circadiana. Mas vou traduzir para você. É quando o corpo perde a noção de quando deve esquentar e quando deve esfriar. Parece besteira? Não é. Seu cérebro funciona como um relógio interno, e esse relógio precisa de pistas para saber que horas são. A temperatura do corpo é uma das pistas mais importantes. Quando você toma um banho muito quente à noite, é como mentir para o seu cérebro, como dizer para ele: olha, ainda é dia, ainda não é hora de descansar. Aí a mente fica confusa, o sono não vem direito, a memória começa a falhar. Porque durante o sono, principalmente o sono profundo, é que o cérebro faz a faxina, limpa as toxinas, organiza as lembranças. Se o sono está bagunçado, a memória vai junto. O corpo não fala com palavras, ele sussurra com sinais. E esse sussurro, muita gente confunde com o cansaço da idade. Não é culpa sua, mas pode ser sua chance de mudar. Porque o que parece costume pode ser o que está te adoecendo. Talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes. Aquele banho sagrado do final do dia pode estar sabotando suas noites de sono e suas manhãs de lucidez. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, se você já percebeu que pequenos hábitos podem fazer grande diferença, se inscreve aqui. A gente fala a verdade, sem enrolação, sem promessas milagrosas. Só o que realmente funciona para o corpo que você tem hoje. Deixa eu te contar como é a rotina da maioria das pessoas depois dos 60. 7 da noite, jantar na frente da TV. 8h30, aquela soneca no sofá vendo a novela. 10 da noite, agora vou tomar meu banho sagrado. Água bem quente, demorado, relaxante. 10h30, pijama, cama e a mente disparada. Meia-noite, ainda acordado, pensando besteira. 1 da manhã, finalmente pega no sono. 5 da manhã, acorda cansado, meio confuso. Parece familiar? É como varrer a poeira para debaixo do tapete. A gente não vê, mas um dia ela sufoca. Porque aquele banho quente, logo antes de dormir, é como tomar um café duplo. Seu corpo interpreta assim: opa, esquentou, deve ser hora de acordar. Aí você deita na cama, mas por dentro tudo está acelerado. O coração batendo mais rápido, a circulação alterada, o cérebro recebendo sinais confusos. E de manhã, aquela sensação de ter dormido, mas não ter descansado. É um erro escondido na rotina. Um erro que a gente repete todo dia porque parece que está fazendo bem. Mas depois dos 60, o corpo não perdoa mais os pequenos deslizes. Ele cobra, em doses homeopáticas, dia após dia, até que você acorda um dia e não lembra onde colocou a chave. Vou te explicar o que acontece no seu corpo, de um jeito que faça sentido. Imagine que você tem um maestro dentro do peito. Esse maestro rege uma orquestra de hormônios.
O nome dele é núcleo supraquiasmático, mas pode chamar de maestro do sono. Esse maestro precisa de pistas para saber quando é dia e quando é noite. A luz dos olhos é uma pista, a comida é outra, mas a temperatura do corpo, essa é a pista mais antiga, a mais confiável. Normalmente, sua temperatura corporal segue um ritmo. De manhã, mais friozinha. À tarde, no ponto certo. À noite, começando a baixar. De madrugada, no ponto mais baixo. É como uma sinfonia. Cada instrumento entra na hora certa. Mas quando você toma aquele banho quente às 10 da noite, é como se o trompete entrasse fora de hora. A temperatura do corpo dispara. O maestro fica confuso. Ué? Esquentou? Então deve ser hora de acordar? Aí ele manda parar a produção de melatonina, o hormônio do sono, e manda acelerar a produção de cortisol, o hormônio do estresse. É como trocar o combustível do carro na metade do caminho. O motor engasga. Por isso você deita, mas a mente não para. Por isso dorme, mas não descansa. Por isso acorda, mas não se sente renovado. E tem mais. Depois dos 60, a produção de melatonina já está mais baixa naturalmente. É como se a orquestra já estivesse com menos músicos. Se você ainda confunde o maestro, a música vira bagunça. Ninguém te explicou do jeito certo. Porque parece bobagem, parece frescura. Ah, doutor, é só a temperatura da água? Mas não é só isso. É o código secreto que o seu corpo usa para saber quando deve descansar e quando deve se renovar. Seu corpo avisa, mas pouca gente escuta. E depois reclama da memória ruim, do sono cortado, da confusão mental, sem saber que a solução pode estar no registro do chuveiro. Antes de gritar, o corpo sussurra. Só quem escuta consegue perceber. Deixa eu te contar quais são esses sussurros. Você sai do banho e fica meio tonto, meio devagar. Ah, é a pressão, você pensa. Deita na cama depois do banho, mas fica remexendo, virando de um lado para o outro. Deve ser ansiedade, você decide. Acorda de madrugada, suado, sem saber por quê. É o calor, você se convence. De manhã, levanta com aquela sensação de cabeça pesada, como se tivesse bebido na noite anterior. É a idade, você suspira. Esquece onde pôs o óculos, perde o fio da meada no meio de uma conversa. Ah, todo mundo esquece, você se acalma. Mas todos esses sinais têm uma coisa em comum. Eles pioram nos dias que você toma banho muito quente à noite. Só que a gente não faz essa conexão. É como ter dor de cabeça todo dia e não perceber que sempre vem depois do café com leite. O problema não está isolado, ele está na sequência. Banho quente, sono ruim, mente confusa, memória falhando. Mas a gente só vê o último elo da corrente. Isso não é normal, só virou comum. Porque ninguém te ensinou a ler os sinais do seu próprio corpo. Ninguém te disse que aquela tontura depois do banho não é pressão baixa. É seu sistema nervoso tentando se equilibrar depois do choque térmico. Que aquele suor de madrugada não é só calor. É seu corpo tentando baixar a temperatura que subiu na hora errada. Talvez ninguém tenha tido coragem de te dizer isso antes. Seu corpo está pedindo socorro, em sussurros. Vou te contar a história da Dona Marlene. 68 anos. Aposentada. Mora em Ribeirão Preto. Marlene sempre foi daquelas pessoas de memória boa. Lembrava aniversário de todo mundo, sabia de cor a receita da sogra, nunca precisou anotar nada. Mas de uns 2 anos para cá, as coisas começaram a mudar. Primeiro foram os esquecimentos bobos. Entrava na cozinha e não lembrava o que foi buscar. Ligava para a filha e esquecia o que ia falar. É da idade, todo mundo dizia. Depois veio a insônia. Deitava na cama às 10 e ficava até 2 da manhã com a mente disparada, pensando em besteira, em preocupações que nem existiam. De manhã, acordava mais cansada do que quando deitou. Deve ser ansiedade, falou o médico. Receitou um remédio para dormir. Mas Marlene não queria remédio, queria entender. Começou a prestar atenção, a fazer conexões. Percebeu que os piores dias eram sempre depois que tomava banho muito quente à noite. Aquele banho sagrado de 40 minutos, água fervendo, o ritual dela para relaxar depois do dia. Mas em vez de relaxar, estava agitando. Um dia, decidiu fazer o teste.
Uma semana tomando banho morno, rapidinho, às 8 da noite. A diferença foi impressionante. Primeira noite, dormiu em meia hora. Terceira noite, não acordou de madrugada. Quinta noite, levantou descansada. E a memória começou a voltar. Lembrou onde tinha guardado aquela foto antiga, conseguiu terminar uma conversa sem perder o fio da meada. Não acredito que era isso, ela me disse quando veio ao consultório. 40 anos tomando banho quente antes de dormir e ninguém nunca me disse que podia fazer mal. Hoje, 3 meses depois, Marlene dorme como um bebê. A memória não voltou 100%, mas melhorou muito. E o mais importante, ela entendeu que o corpo dela tinha mudado, que depois dos 60 precisava de outros cuidados. Não é culpa sua, mas pode ser sua chance de mudar, como foi para Marlene. Uma mudança simples, no chuveiro, que transformou as noites dela e as manhãs também. Era assim que faziam antes, mas o mundo mudou. Quando você era criança, banho quente era luxo, era carinho, era cuidado. Sua mãe esquentava a água no fogão, te colocava numa bacia, era um momento especial. Depois, quando teve casa própria, banho quente virou sinônimo de conforto, de merecimento. Trabalhei o dia inteiro, mereço meu banho quente. E funcionava. Aos 20, aos 30, até os 50, funcionava. Seu corpo era uma máquina resistente, conseguia se adaptar, conseguia compensar. Mas depois dos 60, o que funciona para um corpo de 20 pode ser tóxico para um de 70. Não é sua culpa, ninguém te avisou que as regras mudam, que o corpo amadurece e precisa de outros cuidados, outros ritmos, outras temperaturas. É como dirigir o mesmo carro há 40 anos e não perceber que os freios estão gastos. Ainda funciona, mas não como antes. O banho quente ainda relaxa? Sim, mas também confunde o sono, bagunça a memória, cansa mais do que descansa. Isso não é normal, só virou comum. Porque todo mundo faz, porque sempre foi assim, porque sempre deu certo. Mas você não é todo mundo. Você é uma pessoa única, com um corpo único, com necessidades únicas. E hoje você tem escolha. Pode continuar fazendo do jeito antigo e colhendo os resultados antigos. Ou pode acordar para a verdade. Seu corpo mudou e merece cuidados que combinem com quem você é agora, não com quem você era aos 30. Vou te mostrar os erros mais comuns, aqueles que todo mundo faz, sem saber que está se sabotando. Erro número 1. Banho de 40 graus às 10 da noite. É como tomar um energético antes de dormir. Seu corpo recebe o recado hora de acordar. Aí você deita, mas por dentro tudo está elétrico. Erro número 2. Ficar meia hora debaixo do chuveiro quente. Quanto mais tempo, pior o estrago. É como deixar a panela de pressão no fogo alto, esquecida. 1 hora, explode. No seu caso, explode o sono. Erro número 3. Sair do banho quente e ir direto para o quarto gelado. Ar-condicionado no 18 graus, ventilador na cara. É um choque térmico violento. Seu coração dispara, sua pressão bagunça e o cérebro fica completamente perdido. Erro número 4. Banho quente depois da caminhada. Você volta do exercício suado, aquecido e vai direto para o chuveiro fervendo. É como jogar água quente numa frigideira superaquecida. Faz fumaça e não é boa. Sabe qual é o pior de todos esses erros? A gente acha que está se cuidando. Ah, mas doutor, banho quente relaxa. Eu preciso do meu momento de prazer. É a única coisa boa do meu dia. Eu entendo, de verdade. Mas relaxar e dormir bem são coisas diferentes. Você pode relaxar de outras formas, com um chá, com uma música, com uma conversa gostosa. Mas se usar o banho quente para relaxar, vai pagar o preço na madrugada, e de manhã, e na memória. O erro não está só no chuveiro, ele mora na rotina que a gente nunca questiona. Na ideia de que sempre foi assim, então deve estar certo. Mas e se não estiver? E se aquilo que você chama de cuidado estiver te machucando devagarzinho? Isso não é normal, só virou comum. Agora vou te ensinar uma rotina que funciona. Simples, sem complicação. Das 6 às 8 da manhã. Banho morno. Nem frio, nem quente.
como a temperatura de um dia de outono. 5 minutos, só para acordar o corpo, sem assustá-lo. Das 7 às 8 da noite. Se quiser tomar outro banho, esse é o horário, ainda morno. Seu corpo tem tempo de se ajustar antes da hora de dormir. Das 9 às 10 da noite. Nada de chuveiro. Se sentir calor, um pano úmido no rosto, na nuca, nas mãos, como uma brisa suave. É como regar uma planta. Você não joga um balde de água de uma vez. Vai regando aos poucos, com carinho. Mas e o prazer do banho quente? Deixa ele para tarde, entre 2 e 5 da tarde. Nesse horário, seu corpo aguenta, até agradece. É como tomar sol. De manhã cedo faz bem, meio-dia queima. E se você não conseguir mudar de uma vez? Comece diminuindo a temperatura aos poucos, 1 grau por semana. Se hoje você toma banho a 42 graus, semana que vem, 41. É como desmamar uma criança, vai tirando devagar, com paciência. O segredo é no timing. Não é só a temperatura, é a hora. Seu corpo tem um relógio interno. Depois dos 60, esse relógio fica mais sensível, mais delicado. Como um relógio antigo, ainda funciona, mas precisa de mais cuidado. Primeira semana, só mude um horário. Banho às 8 da noite, em vez das 10. Segunda semana, diminua a temperatura, um pouquinho. Terceira semana, diminua o tempo, em vez de 30 minutos, 15. Você não precisa mudar tudo, precisa começar pelo que toca a sua vida de verdade. E a vida real é feita de pequenos ajustes, não de revoluções. O que você vai notar? Primeira mudança, vai dormir mais rápido. Segunda mudança, vai acordar menos de madrugada. Terceira mudança, vai levantar mais disposto. Quarta mudança, a memória vai melhorar. Não de uma vez, devagar, como uma planta que cresce. Seu corpo ainda quer te ajudar, ele só está esperando você voltar a ouvir. E escutar, às vezes, é só uma questão de temperatura. Vou quebrar algumas crenças que você carrega há anos, com todo carinho, mas com a verdade. Banho quente faz bem para a circulação. Fazia quando você tinha 30 anos. Agora, depois dos 60, pode fazer mal. Seu corpo já trabalha mais devagar, os vasos já estão mais rígidos. Banho muito quente é como pedir para um carro velho subir uma ladeira íngreme. Pode, mas força demais o motor. Água quente relaxa os músculos. Relaxa sim, mas bagunça o sono. É como tomar um calmante que te deixa agitado. O benefício vira problema. Sempre tomei banho quente, nunca me fez mal. Nunca fez mal que você percebesse. Aquela insônia que você atribui ao estresse, aquela memória que falha por causa da idade, aquele cansaço matinal normal, pode não ser tão normal assim. Banho morno não limpa direito. Quem limpa é o sabão, não a temperatura. Água morna limpa tanto quanto a água quente, só não agride. É como lavar roupa delicada, você não usa água fervendo, usa carinho. Se eu não tomar banho quente, vou ficar resfriado. O que te resfria é o choque térmico, sair do quente para o frio de repente. Água morna protege mais, porque não cria esse choque. O que funciona para um corpo de 20 pode ser tóxico para um de 70. Não é sua culpa ter aprendido essas crenças, todo mundo aprendeu. Mas agora você sabe, algumas verdades têm prazo de validade. E talvez seja a hora de atualizar as suas. Seu corpo mudou, suas necessidades mudaram, suas crenças também podem mudar. Sabe o que acontece quando você finalmente escuta o que seu corpo está sussurrando? A mudança não vem de uma vez, vem em ondas, como a maré que vai subindo devagar. Primeira onda, o sono. Você deita na cama e dorme, sem ficar 2 horas pensando besteira, sem contar carneirinho. É como quando você era criança, cabeça no travesseiro e pronto. Segunda onda, amanhã. Você acorda e levanta, sem aquela preguiça pegajosa, sem a sensação de ressaca. É como acordar numa manhã de domingo, descansado, renovado. Terceira onda, a mente. As palavras voltam na hora certa, os nomes não fogem da memória. Você termina as frases e lembra o que ia falar. É como limpar os óculos embaçados, tudo fica mais nítido. Quarta onda, o humor. Você fica menos irritado, menos ansioso. As pequenas coisas não te tiram do sério.
É como se alguém baixasse o volume dos problemas. Quinta onda, a confiança. Você volta a confiar no seu próprio corpo. Para de ter medo de dar branco. Para de se sentir traído pela própria memória. É como fazer as pazes com um amigo antigo. Seu corpo ainda quer te ajudar. Ele só estava esperando você voltar a ouvir. E quando você ouve, quando você faz os ajustes certos, ele responde. Não com milagres, com pequenas vitórias diárias. Um sono que chega na hora certa. Uma memória que não te abandona na conversa. Uma manhã que começa com energia, em vez de preguiça. É assim que funciona depois dos 60. Não é sobre voltar a ser jovem, é sobre ser saudável, na idade que você tem, com o corpo que você tem, com as limitações que você tem, mas também com todas as possibilidades que você ainda tem, porque cuidar bem não tem idade para começar. E às vezes, a diferença entre uma vida cansada e uma vida vibrante é só uma questão de temperatura. Olha, eu sei que pode parecer bobagem. Trocar um banho quente por um morno, mudar um horário, diminuir uns minutinhos. Parece pequeno demais para fazer diferença na sua vida. Mas é assim que funciona depois dos 60. As grandes transformações vêm dos pequenos cuidados, dos detalhes que a gente ignora, dos sinais que a gente não escuta. Seu corpo não é seu inimigo, nunca foi. Ele é seu companheiro mais antigo, seu parceiro mais fiel. E como todo parceiro, ele precisa ser ouvido, respeitado, cuidado. A saúde não some de uma vez, ela pede socorro, em silêncio. Em tonturas depois do banho, em noites mal dormidas, em manhãs sem energia, em palavras que fogem da memória. São sussurros pedindo atenção. E agora você sabe como escutar, como responder, como cuidar. Me conta nos comentários, qual parte do seu corpo está tentando te dizer algo que você ainda não ouviu? Qual sinal você tem ignorado, achando que é normal da idade? Vamos conversar, vamos aprender juntos, porque cuidar é um ato de amor, e você merece esse amor, todo dia.